E o Supremo Tribunal Federal, falando em violência, julga neste momento a letalidade policial no Rio de Janeiro, conhecida como a ADPF, que é a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental das Favelas. A Corte já havia determinado algumas medidas para reduzir a letalidade, como o uso de câmeras corporais e o aviso antecipado das operações para autoridades das áreas de saúde e educação, visando a proteger escolas e unidades de saúde de possíveis tiroteios entre policiais e criminosos. Felipe Monteiro, como pode essa letalidade, no caso das operações nos morros do Rio de Janeiro, ser regulada pelo Supremo Tribunal Federal? Eu vi uma entrevista do secretário nacional de Segurança Pública, que foi procurador-geral do Ministério Público, Mário Sarrubo, dizendo que o o ministro Fachin pretende, no voto dele, é que haja um plano, que não pode entrar sem que haja uma estratégia, um plano operacional. Como é que você vê essa questão do limite entre a função do Poder Judiciário de julgar e a discricionariedade administrativa no planejamento de operações de segurança? Essa é uma questão interessante, Capês, mas é bom lembrar que a tal ADIM das favelas é vítima de várias fake news e várias informações falsas divulgadas desde 2020, quando o STF se debruçou sobre esse assunto. Primeiro, que todo mundo fala que a polícia não pode fazer operação em favela, dá a entender que todos os favelados, todas as pessoas que moram na favela são criminosos. Não é verdade, não é verdade. As pessoas, por exemplo, que cometem crime e são líderes de facções criminosas no Brasil, não estão na favela. Estão tomando um champanhe na sua cobertura em Miami, ou no seu condomínio de luxo nos Recreios dos Bandeirantes ou na Barra da Tijuca, tomando vinho nos restaurantes do Leblon. Então, você querer maldizer uma ADIM das favelas, a polícia não pode estar mais na favela, dá a entender e passa essa imagem errada e preconceituosa de que na favela só tem criminoso. E o segundo aspecto, Capês, é que não há proibição nenhuma de fazer operação nas favelas. O que tem na decisão do STF é que as operações têm que ser pensadas para não ter letalidade policial, que era o problema naquela época de 2020. É bom lembrar que em 2020 morreram mais de 1.824 pessoas, por conta da operação da polícia na favela. E depois dessa ADIM das favelas, o que aconteceu? Houve uma redução da letalidade para quase 724 pessoas. A mudança foi significativa em relação à letalidade policial. E quando você pega, por exemplo, a decisão do Fachin, que é o relator da ADIM, você vê que ninguém pode ser contra proteger escola e hospital. Quem é contra proteger escola e hospital? Repensar estratégia para fazer uma operação bem sucedida por meio da inteligência para evitar problemas estruturais e problemas no ir e vir das pessoas que moram na favela. Quem é contra isso? Quem é contra isso? Ninguém é contra isso. Então, a ADIM traz em discussão uma questão boa e importante. Mas o ponto que você colocou, eu acho que também é um ponto que eu tenho que colocar e criticar. Claro que a função de fazer políticas públicas, pensar políticas públicas de segurança, não é do Poder Judiciário, é do Poder Executivo, não é? O Estado do Rio de Janeiro deveria se preocupar com essas questões e deveria implementar as políticas públicas necessárias para evitar a letalidade policial. Infelizmente, o STF, mais uma vez, adentrou nessa esfera. Mas é bom lembrar, a ADIM tem um respaldo muito mais interpretativo e geral do que efetivo. E todas as orientações que ali estão são decisões, esclarecimentos e manifestações que qualquer pessoa que pensa em política pública tem que ser a favor, não dá para ser contra. Agora, eu vou começar com o Rodolfo Maris. Rodolfo, ele falou uma coisa que eu concordo, que quem está na favela é trabalhador, é população vulnerável. Ninguém mora na favela porque quer, que não tem condições de morar melhor. E hoje a classe média está na favela também. Mas eu discordo que lá também não tem líder do crime organizado. Sim. Lá também tem bastante líder de crime organizado. O que eu não entendo é o seguinte, Maris. Por que essas operações que a polícia do Rio de Janeiro faz, sobe com o caveirão, trocam tiros, metralhadora, o que isso resolve? Por que essa operação é realizada sempre? Não deveria a operação ser realizada para entrar lá, prender todos os traficantes, membros de organizações criminosas que lá se encontram, tirá-los
e está resolvido. Sobe, troca tiro de lá e para cá e não resolve nada. Nesse sentido, eu sou contra subir o morro por subir. Capês, na verdade, há um equívoco aqui. A polícia no Rio de Janeiro não sobe o morro por subir. Nós temos um problema totalmente geográfico no Rio de Janeiro, que são os morros. O Rio de Janeiro ele não cresce para lateral, ele cresce de uma forma horizontal. O que isso quer dizer? Quer dizer que, de uma forma vertical, desculpem. Quer dizer que quando a polícia chega na favela, os bandidos, esses miliantes, traficantes, eles já conseguem observar a polícia chegando desde lá de cima. E a polícia não consegue chegar no objetivo final, que é o traficante, que fica no topo do morro. Diferentemente dos bandidos aqui de São Paulo, por exemplo, líderes do PCC, que adoram estar em lugares para ostentar, navios. Outro dia foi preso no navio um líder do PCC. Fazendo o quê? Ostentando. Você não vê esses traficantes do Rio de Janeiro, os grandes líderes do Rio de Janeiro, descer a favela, ir para o Leblon, como diz aqui o PP, ir para a Barra da Tijuca. Isso é uma grande falácia, eles não fazem isso. Porque se eles fizerem, lá embaixo eles vão ser presos. Então eles comandam a favela com o tráfico de drogas, com o tráfico de crianças, com o tráfico de armas. Há uma grande nuance aqui, há uma grande diferença aqui. O Rio de Janeiro é um estado à parte. Posso te fazer uma pergunta? Pode, claro. O que eu não entendo é o seguinte, se você sobe o morro de uma favela, onde está localizada uma favela, troca tiros com os bandidos. Não, você troca tiro porque a polícia está respondendo. Não, mas isso eu não tenho dúvida nenhuma. Okay. Claro, eu não estou dizendo que a polícia sai atirando, não tenho dúvida não, que a polícia entra, ela vai ser recebida a tiros e aí ela tem que reagir. Com relação a isso, estamos em pleno acordo. O que eu estou dizendo é o seguinte, você entrou uma vez, foi recebida a tiros, você reagiu. Por que você voltou lá na semana seguinte? Se você sobe para resolver um problema, você não pressupõe que esse problema seja resolvido quando você vai? Quer dizer, qual é a finalidade de fazer a operação? Ela tem que ter uma finalidade. Sim. Vou desmontar um núcleo de comando de tráfego. Então eu subo, desmonto completamente. Infelizmente pode ocorrer baixas, tem que trocar tiros, não tem jeito. Mas eu fui cumprir uma missão. O que eu vejo muitas vezes é subindo e trocando tiros a esmo. E eu não vejo finalidade nessas operações. Isso tem que chegar para a população, para a gente entender. Capês, nesse momento, a Polícia Militar no Rio de Janeiro ela tem que passar para o cidadão da comunidade, da favela, a sensação de segurança, a sensação de que eles estão ali cumprindo o papel deles. Então eu vejo uma grande importância deles estarem voltando toda semana para tentar cumprir o papel deles, que é prender esses traficantes. E a polícia nunca desce de mão vazia. Sempre vai descer ou um cara preso, vivo, ou um cara morto. Essa é a grande questão, porque trocar tiro com o BOP no Rio de Janeiro não é uma boa ideia. Mas os faccionados do Rio de Janeiro pouco estão se importando com isso. Eles querem o comando das favelas. Não é à toa que o Rio de Janeiro já teve em muitos documentários mundo afora por conta da sua particularidade. Invadir o morro, subir o morro é totalmente diferente. Tanto é que o BOP, o Grupo de Operações Especiais lá do Rio de Janeiro, eles têm um treinamento totalmente diferenciado, com rapel, não sobem só de caveirão, eles sobem escalando as montanhas rochosas que fazem parte, que cercam esses morros. Mas o Rio de Janeiro, ainda assim, é um mundo bem diferente do resto do Brasil. Pois é, Sérgio Zaguariano, o que eu digo é o seguinte, sobe de rapel, desce de rapel, entra com helicóptero, entra com caveirão, é o BOP, e o comando do tráfico continua lá e não sai. Desce com o cara morto, desce com o cara preso e o problema não é resolvido. Então, ou faz uma operação de uma vez por todas, sobe ali, prende todo mundo que tem que prender, faz uma operação com força-tarefa, uma investigação profunda, demorada, vai e resolve o problema. Ou senão, você vai expor a vida daquela população a sucessivas subidas e incursões que não tem. Por exemplo, em São Paulo, teve a Operação Escudo, tinha uma finalidade. Ela foi realizada, atingiu uma parte da finalidade, não foi plenamente bem, mas foi parcialmente bem sucedida, mas você não faz aquilo toda hora. No Rio de Janeiro, toda hora se vê esse tiroteio com vítimas inocentes sendo atingidas. Capês, eu gostaria de dividir a resposta porque são muitos assuntos. Primeiro, a DPF, no formato que ela está sendo julgada, ela prejudica e muito o trabalho da polícia no Rio de Janeiro. É muito difícil você... Por mais que seja elemento natural o planejamento estratégico para uma ação com uma finalidade específica, isso tem que ser tido como sigiloso. Faz parte do poder discricionário do Estado a ação, essa atividade. Inclusive para garantir a segurança dos agentes. A partir do momento que a DPF ela impede o acesso da polícia no dia a dia,
ela faz com que os criminosos se sintam muito mais confortáveis para as atuações naqueles respectivos locais, sabedores de que as viaturas não irão a qualquer momento. E isso é algo que eu tenho certeza absoluta que atrapalha e muito o morador daquela comunidade. Você mesmo falou, ninguém mora na favela porque quer, é uma real necessidade. O fato que eu sou a favor de, sim, ter uma ação que envolva uma força-tarefa, um planejamento estratégico para uma incursão nos morros, para extirpar o crime organizado, para colocar fim, para o Estado ocupar aquele espaço. Quando a gente teve lá atrás aquelas unidades pacificadoras, você se recorda que os índices eram muito mais favoráveis. Você voltava a ter a comunidade feliz naquele local, com todas as dificuldades. Porque uma coisa é falar de economia, de renda, de emprego para aquela população, outra coisa é de segurança. Porque tal qual o terrorista, lá no Oriente Médio, lá na faixa de Gaza, o Hamas se esconde atrás dos palestinos, nos morros do Rio de Janeiro, os criminosos dessas organizações criminosas, essas facções, se escondem atrás da população de bem. Portanto, o STF tem que ter cuidado, primeiro, de não legislar, porque não compete a ele. Segundo, de fazer com que haja um certo impedimento numa atuação mais certeira da Polícia Militar, das polícias no geral e do Estado do Rio de Janeiro, para tentar resolver esse problema que é crônico e, infelizmente, não vemos luz no fim do túnel. Henrique Kriegner, será que a solução não é aquele sistema dos anos 90, que começou, penso, nos Estados Unidos, Task Force, que é sistema de força-tarefa? Cadê o Ministério Público do Rio de Janeiro, que é um excelente Ministério Público? O Ministério Público do Rio, o melhor da Polícia Civil de lá, o melhor da Polícia Militar, Forças Armadas, porque as Forças Armadas têm aparelhos de inteligência, de informação, que são muito eficazes, muito importantes. Então, essa união pode produzir um planejamento que leve a uma ação mais eficaz. Eu acho que se o Supremo está querendo proibir subidas a esmo, eu acho que nesse ponto, não sei não, isso tendo a concordar. Capês, eu acho que o desafio aí é talvez um problema na premissa dessa pergunta, tanto essa que você fez para mim, quanto as outras também. E a premissa de que as altas cúpulas do governo no estado do Rio de Janeiro querem acabar com o crime organizado. E eu não sei se eu confio mais nessa premissa, eu não sei se a gente tem evidência para dizer que isso é de fato um interesse político que a gente encontra no estado do Rio de Janeiro. É impossível pensar que a criminalidade chegou onde chegou no estado do Rio de Janeiro sem, no mínimo, uma leniência por parte do poder público e por parte também de pessoas ali de outros poderes bastante influentes na sociedade do estado, né, do Rio de Janeiro, não só na cidade do Rio de Janeiro, mas no estado como um todo. Isso dificulta demais, porque quando a gente olha para as últimas operações, você vê uma operação recente que houve no Rio de Janeiro para frear ali todo o esquema de lavagem de dinheiro do tráfico. Depois para outros tipos, para armas que foram roubadas embaixo na cidade, numa delegacia da cidade, que foram levadas para o morro, e aí a operação então foi para o resgate disso. São questões tópicas mesmo, não são para acabar ou para desmantelar o esquema e fazer nesse sentido. Então, não dá mais para a gente acreditar nessa premissa, e eu acho que o problema vai um passo muito atrás, que a gente não pode desconsiderar, que é o interesse político e a presença política em harmonia aí com o crime organizado no estado do Rio de Janeiro. E volto a trazer o ponto aqui, reforçar o que o PP trouxe também, não é competência do STF trazer essas medidas que venham ensinar ou dizer como é que a polícia no estado do Rio de Janeiro deve fazer. Isso é competência do Executivo, e isso não pode, a gente tem que deixar de ver o STF ser utilizado para isso. Nós estávamos falando disso na segunda-feira aqui no programa, diante do discurso aí do presidente Barroso do STF, falando sobre os inúmeros processos que foram julgados aí pelo STF. O Brasil é recordista de processos, é recordista de orçamento para custear o judiciário, mas é uma das Supremas Cortes aí mais morosas que nós temos no mundo, também uma das que custam mais caro, não só no Ocidente, mas em todos os outros países desenvolvidos também. Agora, o Felipe Monteiro, quando você vê um protagonismo do Supremo Tribunal Federal, como estamos vendo no Brasil, o Supremo Tribunal Federal ele tem uma formação técnica, não uma formação democrática. O Ministério Público, ao qual eu servi durante quase 40 anos, tem uma formação, ele é formado, a sua origem é técnica, não é uma origem democrática, por concurso que você chega. Os órgãos de controle, tribunais de contas, têm uma origem, uma formação também técnica, não é formação democrática. Quando os órgãos de origem democrática, como os poderes legislativos,
como os chefes de executivo, passam a ter uma voz mais fraca do que órgãos que não têm essa origem no voto? Isso, de certa forma, não mostra uma distorção do regime democrático? O Congresso Nacional e o Poder Executivo não deveriam estar regulando eles essa questão, em vez do Judiciário preventivamente? Porque eu aprendi uma coisa: o Executivo zela pelo que está acontecendo, pelo presente. O Legislativo legisla para o futuro. E o Judiciário julga o passado, os casos que já ocorreram. Nós estamos vendo o Judiciário projetar ações até administrativas operacionais. Isso não deveria ficar a cargo de órgãos democráticos? De origem democrática, isso que eu quero dizer. Essa é a grande questão, né? E é o debate que você vê sendo travado no Congresso Nacional quando o STF exacerba o teu poder constitucional e atua, de certa forma, legislando. Mas aí tem uma questão anterior, Capês, que eu gosto de colocar aqui. O nosso sistema constitucional dá esse poder para o STF. E a partir do momento que o Poder Executivo é omisso ou ele não consegue endereçar as questões importantes da sociedade, como os números alarmantes do Estado do Rio de Janeiro em relação à letalidade policial, o que você tem que fazer? Esperar 4 anos de tirar o governador e colocar outro lá? Não. Você tem instrumento para ir até o STF, para pedir para o STF dar os parâmetros de atuação necessários do Poder Executivo. Isso é bom ou isso é ruim? Não vou nem entrar nesse mérito, né? Isso é assim, ponto. Então, se a gente quer mudar o poder do STF, eu sou até a favor de fazer isso de certa forma, tem que discutir uma reforma constitucional no Brasil. Porque é um absurdo o STF ficar discutindo habeas corpus, questões criminais, questões cíveis, né? Questões de desapropriações e não julgar aquilo que era vocacionado, que são as questões formalmente, materialmente constitucional, né? Isso que a gente tem que discutir para o STF ter o maior protagonismo na discussão mais importante, que é discutir a Constituição naquilo que ela é material. Até porque a Constituição do Brasil é tão extensa, né, que falar que o STF vai discutir só questões institucionais é falar que o STF pode continuar discutindo todas as questões que tem no Brasil. Mas as questões materialmente de matéria da Constituição, que é forma de Estado, separação de poderes, direitos fundamentais, aí eu entendo que poderia deixar o STF só com essas questões, propriamente dito. E só um pontinho que eu vou colocar aqui, o Capês, que eu acho importante destacar, há muita crítica sobre o custo da justiça no Brasil. Inclusive, teve um estudo da Receita Federal que falou que o judiciário do Brasil é o judiciário mais caro do mundo, né? Ocupando 1,6% do PIB. Mas não dá para a gente comparar o Brasil com outros países ocidentais, até porque o Brasil tem uma questão que eu acho importante. A justiça do Brasil, o princípio da inafastabilidade do judiciário, de fato existe no Brasil. Qualquer pessoa pode buscar o judiciário para reivindicar o seu direito, mesmo sem advogado em determinadas causas. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Isso é bom ou isso é ruim? Eu acho que é bom. Ô, Felipe, isso é caro. Isso é caro. Qual justiça a gente vai querer? Felipe Monteiro, é por isso que nós temos aí 40 milhões de processos, 280 mil servidores, 18 mil juízes, 91 tribunais. A questão não é que o tribunal, os juízes trabalham efetivamente, precisam ser remunerados, tem uma estrutura que custa. Agora, nós precisamos racionalizar. Não é possível um país que polemiza tudo, que tudo vira uma polêmica jurídica, um processo que, aliás, é um processo interminável e que não acaba acolhendo ninguém. E custa o triplo, né, Cabeça? É o triplo. A média dos países desenvolvidos é de 0,4% do PIB, do custo do judiciário. O Brasil, a gente está falando de 1,6%. O presidente do STF falou na segunda-feira de 1,2%, tentando ser mais otimista, mas é 1,6%. É mais do que o triplo aí do que a gente está falando para a questão de custo, né, do judiciário. Sim, no Brasil. E a expectativa aí, né, o tempo médio de julgamento de um processo, a gente está falando de 5 a 10 anos no Brasil. Estados Unidos é de 1 a 3 anos, com um sistema judiciário diferente, mas sistemas outros parecidos, como o da França, por exemplo, você tem a menos de 1 ano. Então, tá bom, o volume é maior, mas tem um problema conceitual gigantesco, né? A gente não consegue entrar na justiça nos Estados Unidos. Sim, mas o PP, o Rodolfo Maris pediu a palavra. Nós não estamos dizendo que necessariamente é culpa do judiciário, mas de um sistema que permite que tudo vire uma polêmica interminável. Então, nenhuma sociedade pode caminhar com tanta polêmica, com tanta discussão, com tanta discórdia, com tanta jurisdicionalidade. Sem ordem, né? Ou judicialidade. Eu queria te ouvir, Maris. Sim, não, só para concluir a minha resposta lá, da pergunta que você fez para mim sobre a polícia subir ao morro, nós temos nesse momento, 2 presos
que são considerados os maiores presos do Rio de Janeiro, que é o Marcinho VP e o Fernandinho Beiramar, que foram frutos de uma inserção interminável dentro das comunidades. Então, é só uma resposta aqui, porque vai subir o morro a esmo. Não vai subir a esmo. Vai atrás do cabeça, do traficante maior, e se nesse meio caminho trocar tiro com a polícia, infelizmente, ou vem a óbito ou vai para a cadeia. É isso que acontece. Muito bem. Quando pega o Marcinho VP, no dia seguinte, né, o pessoal gostou aqui do nosso Kriegner. O Kriegner era um foco no Kriegner, não pode nem dar uma olhada no celular. Pegou flagrante. Pegaram você. Agora é o seguinte, a questão é, prende o Marcinho VP, prende o Fernandinho Beiramar, no dia seguinte já tem o Marcinho Beiramar, o Fernandinho VP. Ou seja, a coisa vai se renovando. Então é preciso cavar um pouco mais fundo quando você faz esse tipo de operação, não é? Agora, o Sérgio Zagarino, você está aí ouvindo o PP falando, a questão a gente já sabe. Na sua opinião, o Supremo Tribunal Federal não deveria invadir tanto essa área que incumbe a uma área mais administrativa. E também não deveria se transformar numa vara criminal comum, julgando vários processos. Deveria ficar reservado só para as causas mais importantes. Do jeito que está, os ministros não aguentam mais tantos casos para serem julgados. Está querendo abraçar tudo. Quem abraça tudo acaba não priorizando, né? Infelizmente, a nossa Suprema Corte, ela, com todos os processos que ela detém, isso beira ser superior às Supremas Cortes de todo o mundo. Quer dizer que a Suprema Corte do Brasil, ela não está mais limitada à defesa da Constituição, porque os entes, as partes, eles provocam o STF com muita facilidade. E isso faz com que o STF, a partir do momento que é provocado, ele tem que se manifestar. Só que são inúmeros, são milhares de processos. E aí que está o problema, porque nós temos sim um Poder Judiciário muito caro, uma crítica ao Poder Judiciário tem que ser feita aqui no Brasil, principalmente em razão dos altíssimos salários, dos super salários, da ineficácia, porque se nós estivéssemos pagando caro e o serviço fosse de qualidade, de ponta, eu acho que, pelo menos, as pessoas estariam satisfeitas, mas isso não é verdade. O Poder Judiciário, ele é moroso, muitas vezes ele não consegue atender de forma efetiva a expectativa da comunidade, do cidadão em si, independente de quem está certo ou errado, mas eu digo até mesmo na questão da instrução probatória, até o atendimento para com o cidadão. Mas não vem nem ao termo aqui agora. O que vem ao caso são ainda essas incursões que ocorrem lá nos morros do Rio de Janeiro, que nós temos, de novo, uma polícia militar, uma polícia civil, detentora de muito planejamento, de muita estratégia. Quando eu ouço aqui dizer que a polícia sobe a Deus dará, é uma falta de respeito com o alto comando da polícia militar, com o comando da polícia civil, porque você pode ter certeza. É muito fácil, muito cômodo a gente vir aqui criticar no ar-condicionado. Tá gostoso aqui dentro. Agora, vai lá fazer o que esses caras fazem. Vai subir o morro de rapel, vai subir no caveirão, tomando tiro de fuzil. A gente tem que proteger, a gente tem que incentivar o trabalho deles. Porque o Rio de Janeiro, gente, o Rio de Janeiro virou terra que já está acabada. Esses morros, a gente tem que cada vez mais promover incursões para extirpar qualquer tipo de traficante. E aí o Estado vem para resolver o problema de forma multidisciplinar, com educação, com esporte, vários projetos sociais que estão ali inseridos na comunidade. E aí, o Estado estando presente, não surgirão novos Beiramars da vida, Fernandinho, VP, sei lá eu do que da vida, porque o Estado vai conseguir fazer com que aquela pessoa tenha outras oportunidades. Ou seja, a gente precisa fortalecer o trabalho da Polícia Militar, fortalecer o trabalho dessas forças-tarefas, ao mesmo tempo que o Estado tem que ter capacidade e discernimento para poder ocupar e dar oportunidade para todas as crianças, principalmente, que eu acho que todo mundo aqui não vai discordar que não é algo a ser feito a curto prazo, mas sim a médio e longo prazo. E a educação, o esporte, a oportunidade, sem sombra de dúvidas, tem que andar lado a lado com essas incursões e o extirpamento da vida pública, da sociedade, de qualquer tipo de traficante. Agora, o Felipe Monteiro, o Sérgio coloca a questão, mas eu vou lembrar do tristemente famoso governador Sérgio Cabral. Logo que ele assumiu, a política dele era helicóptero subindo e metralhando de cima, trocando tiros com traficantes. O tráfico está mais forte do que nunca no Brasil, as organizações criminosas cresceram também, o que significa que é valoroso o trabalho, muitos policiais se arriscam,
Mas eu acho que está faltando um planejamento um pouco mais aprofundado, porque o crime organizado hoje está no tráfico. Uma favela hoje de médio porte, dominada pelo tráfico, faz R$500 mil por semana, fácil, nem das maiores. E com poder de corrupção como esse, e o poder também de formação de empresas, de lavagem de dinheiro, fica cada vez mais difícil. O crime tá se aprofundando cada vez mais, não está mais na superfície. Como você vê essa questão? E, claro, nós temos aqui pessoal que apoia a Polícia Militar. Se você for me visitar, você vai ver que eu tive todas as condecorações aí com a Polícia Militar. Fui professor do Cefap, do CAES, tenho ligações históricas com a PM. Sou o primeiro a defender a Polícia Militar. Mas é preciso que a gente faça um planejamento diferenciado para chegar ao crime organizado. Quero ouvir a sua opinião. Vou dar minha opinião, Capês, mas antes queria só colocar alguns pontos que eu acho importante, que faz parte do relatório do Fachin. Para você ver que essa DIN das favelas, né, o nome pejorativo, a DIN das favelas, ela, na verdade, acaba apoiando mais os policiais do que o Estado do Rio de Janeiro fazia antes. Olha que interessante. O que tem que ter? A avaliação psicológica de todos os policiais envolvidos em morte, protocolo para operações próximas às escolas e unidades de saúde, participação de familiares das vítimas na investigação criminal e apoio aos policiais que cometeram algum tipo de incursão na favela que gerou algum tipo de morte, né? Ou seja, quando você pega, por exemplo, as questões que está indo à DIN das favelas, são questões genéricas de orientação e diretriz que acaba dando respaldo e força às forças policiais. E eu vou responder a tua pergunta da seguinte forma, Capês. Eu acho que a política de segurança pública no Brasil, não só no Brasil, no mundo, está completamente errada e equivocada. A tal guerra às drogas, que é você criminalizar o consumo, criminalizar, né, os usuários, por meio de repressão, ostensividade, militarização, não está dando certo. Está perdendo de goleada essa guerra e essa luta. Os níveis de criminosos aumentam cada vez mais, os níveis de pessoas usuárias de drogas aumentam cada vez mais. Então, a partir do momento que a gente usar essa guerra às drogas, que pode ser chamada como operação enxuga-gelo, né, como você bem mesmo disse, você pega o Marcinho, VP, surge mais 3, 4 lideranças. Você pega outra liderança do tráfico de drogas, surge mais 10. Né? Você não vai conseguir nunca extirpar usando a mesma política. Então nós temos que pensar de forma diferente como que a gente resolve os problemas das drogas, os problemas do tráfico no Brasil. O que eu estou vendo, infelizmente, é o PCC estando cada vez mais forte, o Comando Vermelho estando cada vez mais forte. E tudo isso é fruto dessa política completamente errada e esquizofrênica que a nossa sociedade, infelizmente, bate palma e aplaude. Por favor, Kriegner. Tem alguns pontos aqui importantes que acho que a gente precisa considerar, né? Em primeiro lugar, essa questão que o PP traz a respeito do aumento da criminalidade, que com certeza realmente é um problema que todo mundo percebe, mas não dá para a gente dizer que a gente tem uma guerra contra as drogas, como colocam muito claramente, quando a gente não tem um posicionamento claro a respeito disso no judiciário. Não dá para a gente colocar, dizer, olha, a polícia está fazendo um trabalho que não é bem sucedido, né? Será que dá para a gente fazer essa avaliação? Quando a gente tem policiais que arriscam suas vidas, subindo aos morros, fazendo as prisões, e depois lá na frente, na última instância, lá dentro da Suprema Corte, tem um juiz que numa só canetada libera, quantos já foram liberados que tinham envolvimento claro, explícito com o PCC, com o Comando Vermelho que foi citado aqui? O problema que nós estamos tendo é que essa questão, ela sai do âmbito policial, muitas vezes, entra especialmente no âmbito jurídico, ali encontra uma maior leniência e, de novo, encontra também uma penetração para dentro do setor cultural. Existem até segmentos culturais no Brasil que vão defender e fazer apologia ao crime e defender o crime organizado como uma tentativa de resistência ou luta contra o sistema. Esse é um grande problema que a gente tem aqui também, Pepe, que precisa ser considerado. No Brasil, não só as forças criminosas defendem o crime, existe já uma perpetuação dessa criminalidade que vai fazer com que pessoas acreditem que isso é uma maneira de se lutar contra um sistema aí possivelmente opressor. Isso também deve ser combatido. Agora, com o judiciário que nós temos e com a permissão que a gente tem desse tamanho, como é que a gente vai
colocar a culpa somente nas costas do policial. E volto a dizer aqui, isso não é competência da Suprema Corte trazer essas medidas. Ele trouxe aqui as medidas do Fachin. São medidas positivas? A primeiro olhar, são medidas positivas. Mas da mesma maneira que passa uma medida positiva, pode entrar também uma medida negativa, porque isso não é competência do judiciário determinar quais devem ser as medidas que devem ser executadas pelo Executivo. E depois tem aquela questão, né? O traficante é preso, ele é processado e depois, ao final, chega lá no Tribunal Superior, é dado uma hora de habeas corpus, anula o processo inteiro. Isso desanima completamente o trabalho policial. Vocês não acham? Querem comentar? Sim, eu quero pegar um pouco da fala do PP, Capês, e comentar sobre isso, porque na faculdade eu estou aprendendo agora sobre os dias multa, né? E eu fiquei impressionado quando eu li um caso de um traficante, ele ficou preso durante 1 ano, e na verdade se tratava de uma mulher. Pode falar? Sim, se tratava de uma mulher, foi presa, ficou 1 ano e meio, quando ela saiu, ela tinha uma dívida com o Estado de 27 mil reais. Sabe o que aconteceu com essa mulher? Ela voltou a traficar para pagar a dívida dela. Então, existe um problema público para resolver essas nuances. Porque quem foi preso, dificilmente não volta para o crime. Acaba voltando, porque quando se depara com essa multa, além de ter sido preso, é uma prerrogativa que a gente tem que pensar.